Graças a Deus, amados. Vamos começar agora mais um Momento Instrução, juntamente com o Instrução Cast. Vamos falar sobre o tema O Extraordinário de Deus. Nós ministramos semana passada sobre este tema e durante o estudo para podermos ministrar, Deus revelou algo forte da parte dele que está na sua Bíblia, na Bíblia, na palavra dele, que se encontra em Efésios 3, versículo 9 e 10, na versão A Mensagem, que diz assim: minha tarefa é tornar público tudo isso, contar o que Deus, o Criador de todas as coisas, tem feito nos bastidores, por meio de gente que segue Jesus como vocês, reunida nas igrejas. O extraordinário plano de Deus está se tornando conhecido e comentado até mesmo entre os anjos. Olha como é forte isso. Agora eu vou ler o versículo 10 e vou trocar o extraordinário por alguns sinônimos. E fica assim: por meio de gente que segue Jesus como vocês, reunidos nas igrejas, o fabuloso, fenomenal, grandioso, inacreditável, incrível, inimaginável e sensacional plano de Deus está se tornando conhecido e comentado até mesmo entre os anjos. Ou seja, os anjos estão comentando o que Deus, o que Jesus tem feito através da igreja, através dos cristãos, pessoas que seguem Jesus. Cristãos é aquele que pertence verdadeiramente a Jesus, e isso é maravilhoso. O extraordinário plano de Deus, que outrora era oculto, mas agora, através de Jesus Cristo, ele foi revelado. E o que é o extraordinário? O fabuloso, o fabuloso, o fenomenal, o grandioso, é que através da igreja, Jesus opera através da igreja coisas extraordinárias. Pessoas são curadas, pessoas são restauradas, pessoas são transformadas, famílias são restauradas. E o maior de tudo, a salvação para a vida eterna através de Jesus, coisa extraordinária. A Bíblia fala que através da mão de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Ou seja, a proposta da sabedoria bíblica é que eu e você venhamos ser instrumento, ferramenta na mão de Deus para que Ele possa fazer através de nós o extraordinário, uma vez que Jesus Cristo revelou esse plano dele, que é curar, salvar todas as pessoas. E Ele conta com a sua igreja, Ele conta com o seu corpo, Ele conta com aqueles que dizem pertencer a Ele. Isso é fenomenal, é verdadeiramente extraordinário esse plano revelado através de Cristo, O poder do Espírito Santo, o poder de Deus, A definição de extraordinário é definido como o que está além do usual, excepcional, o que excede a medida comum. O oposto de extraordinário é normal, ou seja, que Deus, o plano de Deus através de Jesus é algo fora do normal, é algo que vai além da mente humana. Esse texto ele está paralelo com o texto que diz: os olhos não viram, o ouvido não ouviram e nem subiu ao coração do homem. É o que Deus tem preparado para os que o amam e foi revelado através de Jesus Cristo. Ele quer salvar, Ele quer curar, Ele quer restaurar, Ele quer fazer coisas sobrenaturais, coisas extraordinárias, e Ele quer ferramentas. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele decidiu, Ele se autolimitou para contar com a igreja, com aqueles que seguem a Jesus. Amém? Então, vamos aqui, para entendermos isso. Primeiro ponto, eu, sou cristão, sigo Jesus, pertenço a Jesus, então tem que ter algumas coisas. Eu separei pelo menos 3 pontos necessários para que nós possamos ser ferramenta, instrumento na mão de Deus para o extraordinário plano dele, que ele quer fazer através de sua igreja. Primeiro, nós temos que ser totalmente dependente de Deus. Nós temos que entender isso, que agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora eu sou totalmente dependente de Deus para viver a vontade dele, a direção dele, o ensino dele. Então, eu tenho que ser totalmente dependente dele. Como diz no Salmo 127, ele tem que ser o construtor agora da minha vida. Ele tem que ser o meu protetor, ainda no Salmo 27. No Salmo 23, no Salmo 127, no Salmo 23, ele é o nosso pastor, o amigo sempre presente. Eu tenho que buscar isso para minha vida, ser totalmente dependente dele.
Assim como as ovelhas dependem do pastor, eu tenho que ser dependente de Deus. Em Isaías 48:17, ele diz que ele é o Redentor. Ou seja, se eu sou totalmente dependente de Deus, ele é o meu Redentor. Quem é o Redentor? Aquele que verdadeiramente pode fazer algo por mim, aquele que verdadeiramente pode me socorrer no momento que eu preciso. Ele, nesse mesmo versículo, ele diz que ele sabe o que é melhor para nós. Ele quer nos ensinar. É Deus que lhe ensina o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para você porque ele conhece o teu futuro. Então ele sabe cada passo que você der, o que vai interferir na tua vida, o que vai ser de positivo e negativo. Então se você permitir ele te ensinar, você ser totalmente dependente dele, ele vai te ensinar o que é melhor para você. E ele também te dirige no caminho. Ele também é o nosso GPS. Quando nós somos totalmente dependentes dele, ele dirige no caminho. Caminho esse que nós vamos viver este extraordinário dele. Por quê? Porque nós vamos ser totalmente dependentes dele e vamos executar a obra que ele quer que nós executemos. Através de nós, ele vai fazer coisas extraordinárias. Imagina Deus usando você para fazer coisa extraordinária e os anjos comentando. Olha o que ele está fazendo através daquele servo, daquele filho de Deus, daquele cristão, aquele que pertence a Jesus, que foi conquistado por Jesus na cruz. Então, o primeiro ponto para você viver o extraordinário de Deus, você ser essa ferramenta para o extraordinário de Deus, é você ser totalmente dependente de Deus. Segundo ponto, nós temos que colocar a nossa fé em ação. Não tem como ver o extraordinário de Deus ou ser instrumento dele para o extraordinário se nós não colocar a nossa fé em ação. Como eu venho falando, a fé não é um pensamento positivo, mas sim ela começa crendo, você acredita que aquilo vai acontecer através da fé e depois por isso você entra em ação. Então ela é o combustível para você entrar, o crer, o acreditar, é o combustível para você colocar a sua fé em ação, executar. Podemos ver isso na vida de Jairo, que ele acreditou que Jesus fosse na casa dele, tocasse na sua filha seria curada, e ela foi ressuscitada, porque quando Jesus chegou ela já estava morta. Vemos também a mulher do fluxo de sangue. Ela planejou, se eu somente tocar na orla do vestido de Jesus, eu serei curada. E assim foi, ela executou, colocou a fé em ação e ela foi curada. Nós vemos também o centurião, que ele fala, Senhor, basta uma palavra e o meu servo será curado. E Jesus fala, seja feito como você falou. Ele ganhou o direito de ser feito como ele mesmo falou, através da fé dele em ação. Vemos Pedro quando anda sobre as águas. Pedro, quando obedece através do ato de fé, acreditando em Jesus, obedece, lança a rede e tem a pesca maravilhosa. Ou seja, nós temos vários exemplos bíblicos que a fé em ação é que move o extraordinário de Deus, que promove o extraordinário de Deus através de nós. Se nós formos a pessoa de uma fé paralisada, nós não vamos poder ser instrumento de Deus para o extraordinário plano dele que ele quer fazer, para o extraordinário que ele quer fazer, como nós lemos em Efésios 3. E o terceiro ponto, eu preciso ser um ser humano de valor. E para isso, eu vou citar aqui os 10 códigos de valor da palestra que nós damos, 10 códigos de valor, vou citar aqui para nós termos uma ideia do que é isso, para podermos viver esse extraordinário de Deus. Primeiro, preciso ser uma pessoa que prioriza a oração. Segundo, ser uma pessoa que pratica generosidade. Terceiro, ser uma pessoa que semeia com sabedoria. Quarto, preciso ser uma pessoa diligente em tudo que eu fizer. Quinto, ser uma pessoa que não economiza sua força. Tudo que Deus colocar em suas mãos para fazer, faça com toda a sua força, porque Ele vai te honrar. Sexto, ser uma pessoa que aproveita o tempo e a oportunidade. Isso aqui é muito importante. Chega o tempo e a oportunidade de Deus fazer o extraordinário dele aqui na Terra. E nós temos que aproveitar para podermos participar com Ele. Então eu chamei aqui ser uma pessoa que resolve o problema. Nós já falamos isso. Quem resolve o problema tem governos entregues nas mãos deles. Para você ser um ser humano de valor, para Deus achar varão valoroso, uma pessoa de valor aos olhos de Deus, para Ele usar para fazer o extraordinário aqui na Terra,
Você tem que carregar esses códigos, você tem que ser uma pessoa que resolve o problema. Porque o extraordinário de Deus, provavelmente, ou normalmente, ou sempre, será para resolver o problema de alguém. Né? Alguém que está enfermo e precisa do extraordinário. Alguém que está com as portas fechadas e precisa do extraordinário para as portas virem se abrir. A salvação, a transformação, né? São problemas que as pessoas estão enfrentando e precisa do extraordinário de Deus na vida delas. E você vai ser o instrumento se você carregar esses códigos. Temos aqui também o sétimo, o oitavo, né? Melhor dizendo. Ser uma pessoa que faz mais do que é pedido. Temos que entender isso. Jesus, ele ensina isso. Se nós fazemos só o que é pedido, nós somos considerados servos inúteis. Mas quando nós faz mais do que é pedido, como nós somos, né, a gente antecipa, a gente vê a necessidade e age sem ninguém pedir, nós somos um ser humano de valor, nós colocamos valor em nós mesmos para Deus e para os homens, porque nós estamos cumprindo, né, o que a sabedoria bíblica ensina, né, nós estamos sendo estamos fazendo mais do que é pedido, nós estamos prevenindo, né, o que a gente vê que precisa ser feito, a gente faz, a gente age. Isso é muito importante. Nono, ser uma pessoa pronta para recomeçar sempre que for preciso. Sempre que for preciso de recomeçar, eu tenho que recomeçar. Eu não posso desistir, não posso parar. Deu errado, não deu certo, aconteceu alguma coisa que me paralisou, me derrubou, tenho que se levantar e recomeçar, entendendo que Deus é especialista em recomeço e Ele estará pronto para estar comigo, como meu Redentor, como meu socorro, meu protetor, meu construtor, para reconstruir novamente, ainda que esteja quebrado, ainda que esteja desfigurado, né, como o vaso que foi lançado, colocado na mão do oleiro, Ele pode e quer fazer um vaso novo de nós. Então, recomeçar sempre que for preciso é um código muito importante. E a chave mestra, que é: tudo que eu fizer tem que ser para Deus, porque isso vai me brindar. Porque quando eu estou vivendo, se colocando como ferramenta na mão de Deus, pode vir muitas críticas. Quando eu sou uma pessoa de valor, pode vir muitas críticas através de inveja ou da tendência do ser humano mesmo de criticar, de falar mal, e eu tenho que estar brindado contra isso. E para mim estar brindado contra isso, eu tenho que ter essa certeza que tudo que eu estou fazendo é para Deus. Isso vai me brindar. E também é o que a Bíblia, a sabedoria bíblica ensina. Tudo que você fizer, não faça como fosse para o homem, mas sim como fosse para Deus. Então, tudo que fizer, faça para Deus. Então, se nós atualizarmos esses 3 pontos em nossa vida, total dependência de Deus, fé em ação e ser um ser humano de valor, com certeza nós vamos se tornar hábito para ser ferramenta, instrumento na mão de Deus para o extraordinário dele aqui na Terra. As pessoas vão ser alcançadas por este extraordinário plano de Deus, pela cura, pela restauração, pela transformação, por todas essas coisas, né, fabulosas, fenomenal, grandiosas, que são sinônimos do extraordinário. Você vai ser a ferramenta para que chegue até muitas pessoas. Assim eu creio, e fique na graça e na paz de Deus.